Salve, salve aí, Petroheads aí, tudo bem com vocês? Nossa, quase travou a língua aí na hora de falar. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, Petroheads, como vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo ótimo aí? Como vocês estão? Bom, pessoal, hoje este vídeo aqui vai ser um vídeo um pouquinho diferente aqui para vocês, isso mesmo. Um pouquinho diferente aqui para vocês, por quê? Neste vídeo eu não vou estar ensinando, mas eu vou estar apenas mostrando aqui para vocês como vocês podem transformar isso aqui, uma caixinha de perfume, nisso aqui. Isso aqui. Sim. É possível sim fazer um carro, uma miniatura de carro de Fórmula 1 com caixas de perfume. Eu sei que vocês podem até levar ao pé da letra dizendo: ah, mas como você conseguiu fazer com apenas uma caixa de perfume? Não, não é bem assim. Eu já vou explicar aqui como que foi, basicamente, vou explicar alguns materiais que eu usei, tudo, e vou explicar também o processo. Lembrando que não é 100% idêntico ao carro original, ou seja, eu tentei fazer da melhor forma possível, que mantenha pelo menos algumas curvas, tudo, dos carros, mas é basicamente um pouco diferente, ou seja, tem sim algumas diferenças e vocês já vão ver o porquê basicamente que isso acontece. Lembrando que eu sou um iniciante um pouco nesse ramo de papercraft. Os projetos de papercraft pronto que vocês encontram aí na internet, eu ainda não sei fazer eles porque eu não tenho algumas ferramentas necessárias para eles. Então já deixa um like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho. Então tamo junto, é nóis. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Então solta a vinheta aí, partiu. Então, explicando como que eu consigo transformar uma caixinha dessa aqui, perfume, num carro de Fórmula 1, basicamente, uma miniatura. No caso, essa aqui, o exemplo, é uma Lotus 98T que eu fiz, do Senna. Ou seja, é um carro que ficou basicamente bem legal, porém esse foi o meu segundo carro que eu fiz e usando basicamente as últimas caixinhas de perfume. Por quê? Não é exatamente com apenas uma, sim, você vai precisar de pelo menos umas 3 caixas de perfume e você vai usar também o máximo do que sobram delas, ou seja, e o que eu sempre faço? Como a réplica do carro não vai ficar tão assim 100% fiel, é óbvio que eu tento fazer pelo menos observando algumas linhas através de uma imagem do computador, ou seja, eu sempre faço isso. E por que eu não faço os papercraft pronto? Eu vou explicar 3 motivos. Primeiro, o primeiro motivo é porque a minha impressora é uma impressora A4. Dá para fazer no A4? Dá, mas é bem mais trabalhoso. Eu pretendo mais para frente fazer alguns projetinhos em folha A3 quando eu tiver pelo menos algumas folhas de papel A3. Eu não sei se dá para imprimir folha de papel A3 na impressora normal, essas impressora A4, mas eu acho que não tem como, talvez só em gráfica mesmo, infelizmente. Mas isso é uma coisa bem futura, por isso que eu acabei partindo para as caixas de perfume, que é uma coisa que eu tenho ao monte. Por quê? Porque uns meses atrás eu acabei comprando um kit de perfumes lá da Shopee e tudo. Aqueles kits que vocês costumam ver lá pela Shopee. Daí, como as caixas meio que sobraram, para mim não jogar fora essas caixinhas, tudo, eu vi que elas têm uma forma meio que perfeita para fazer esses modelos, eu decidi simplesmente
fazer tudo do zero. E antes eu quero mostrar o primeiro carro que eu fiz, que foi esse aqui. Essa aqui é uma McLaren MP4/12 de 1997, ou seja, o porquê que eu escolhi esse carro aqui para ser o meu primeiro, cara? Esse carro aqui, ele tem linhas bem mais suaves, tudo, ele tem umas linhas bem mais suaves, o que realmente facilita de fazer esse carro, ou seja, deixa esse carro bem mais fácil também. É um carro até mais simples para quem é iniciante nesse quesito, ou seja, é um carro que você consegue fazer, não tem tantos detalhes, apesar de que esse aqui eu não fiz interna dele, porque como foi o primeiro, não quis se esforçar para isso. Ah, e os pneus também eu fiz um pouco maior, e os pneus não são alinhados, ou seja, já vou mostrar aqui para vocês, ó, pode ver, ó, uma roda aqui, essa aqui, tá um pouco acima dessa. Por quê? Porque eu passei um eixo de palito aqui e não ficou muito legal assim, ou seja, esse aqui basicamente não ficou tão bem alinhado, ou seja, mas como foi o primeiro, a gente até deixa um pouco passar. Os pneus, basicamente, eu fiz, não é da caixinha de perfume, os pneus eu imprimi eles de algum projeto desses Papercraft e cortei apenas os pneus com as rodas. Na verdade, esse aqui eu fiz as rodas riscadas, eu não cortei as rodas, mas eu já vou mostrar para vocês como que fica com as rodas, beleza? Já vou mostrar para vocês. Esse projeto aqui, ele até que tenta ser um pouco fiel ao carro original. Pode ver que ele tem o bico tubarão, tudo. Ele tem o bico tubarão, ó. Pode ver, tem a entrada de ar aqui, o aerofólio. Coloquei até a luzinha do aerofólio, lembrando que não é só papel que eu uso também massa de modelar. Porque, ó, olha o detalhe da suspensão que eu fiz, ó. Eu usei um pouco de massinha de modelar para encaixar aqui. Nesse carro que não tem tanta massinha de modelar, porque o outro tem bem mais, como foi meu segundo, eu já tive um pouco mais de experiência para fazer. Esse aqui basicamente ficou até bem interessante, pode ver que eu fiz até o dashboard aqui do carro, tudo, alguns detalhezinhos de encaixe do aerofólio também. A T-Cam da época, que na época se chamava iCam, que é essa fórmula de I aqui meio medonha aqui. Ou seja, aqui são os retrovisores que eu fiz de qualquer jeito, foi bem no final do projeto. Sim, a cor deles era vermelho, sim, o carro real, se você pesquisar. E eu deixo só tirar essa roda aqui, ó. Ó o detalhe que eu fiz. Eu fiz o disco de freio em massinha de modelar e aqui é a estrutura da roda por dentro. No caso, só desse formato aqui, esse carro aqui é só desse carro aqui. No Lotus já é um pouco diferente, beleza? Deixa eu encaixar aqui. Agora tem que dar um jeito de encaixar. Consegui encaixar, beleza. É um pouquinho chatinho. Ou seja, esse carro aqui, para quem não conhece, foi o primeiro carro da McLaren com as cores preta e prata, basicamente, e umas partes em branca também, com o patrocínio da West. Basicamente foi o primeiro carro da McLaren a utilizar esse esquema de cor, que é um esquema de cor que, apesar de não ser tão clássico quanto o esquema branco e vermelho da Marlboro, é um esquema que realmente os fãs gostaram muito. Inclusive eu, quando eu vi esse carro pela primeira vez, que foi, se não me engano, no F1 World Grand Prix 64, mano, eu pirei nesse carro, cara. Esse carro era bonito, tudo. Me chamou muito a atenção esse esquema de cores, cara. Me chamou bastante atenção, por isso que eu decidi fazer esse carro aqui. Eu sei que tem os outros também, até o McLaren MP420 de 2005, que usou esse esquema de cores aqui, só que eles já são bem mais complexos de se fazer. Esse aqui é um projeto que tinha linhas mais suaves, porque a partir de 98 Adrian Newey entrou na McLaren e passou a usar umas linhas até bem mais agressivas, mas que também eram bem bonitas também, beleza? Ou seja, é um carro bonito, realmente, isso é verdade, é um carro que eu acho super bonito, assim. Essa McLaren aqui,
Pode não ter ficado uma mil maravilhas, mas lembre-se, sou iniciante no Papercraft, eu não tenho tantos recursos assim para fazer. Então, eu fiz do jeito que deu, acompanhando toda a imagem do computador, beleza? Agora vamos mostrar meu segundo projeto. Esse já é um pouquinho mais caprichadinho, que é o Lotus 98T, que eu terminei ontem, inclusive, esse projeto. Esse aqui já é um projeto um pouco mais caprichadinho, ou seja, porque basicamente como eu aprendi algumas técnicas fazendo aquilo ali, eu decidi aplicá-las, mas ainda assim tem algumas coisas um pouco diferentes. Ah, esqueci de falar também um pouco dos decalques. Os decalques, basicamente, eu faço uma folha inteira só de decalques no Photoshop, eu imprimo com papel sublimático e daí passo a cola aqui. Lembrando que nem todos são do mesmo tamanho das asas. Por exemplo, esse aqui de baixo tá bem mais fino do que o tamanho aqui da lateral da asa dianteira. Lembrando que no carro original não é dessa forma. E também você pode ver que a asa que ela é um pouquinho torta. Isso aqui é assim mesmo, porque eu fiz desse jeito. Eu peguei um negócio, dobrei e coloquei, juntei aqui, uni para ficar com essa asa dianteira desse jeito. E lembrando que eu pintei esse carro inteiramente com tinta spray preta, porém essa parte aqui, que no caso seria a parte prata, eu imprimi a partir de colorir um projeto no Photoshop, ou seja, colorir uma imagem no Photoshop. E aqui também a parte branca eu também cortei, ou seja, de um papel e só colei. Ou seja, aqui tá algumas diferenças aqui do projeto. Já esse aqui já é bem diferente. Esse aqui o carro inteiramente foi pintado de preto, que é realmente mais do que óbvio. E aqui eu utilizei muito mais massinha de modelar do que no primeiro carro. Por quê? Porque esse carro aqui eu quis dar uma atenção mais especial nele. Ou seja, você está reparando a luz aqui, a luz do carro aqui, é desse jeito mesmo, porque eu vi basicamente numa foto do carro original. E aqui, ó, eu tive que fazer algumas coisas para deixar um pouco mais lembrando o carro original, o 98T original, que, por exemplo, aqui em cima do bico eu coloquei um pouco de massinha de modelar, basicamente, por quê? Para dar aquele aspecto curvo do carro original, para dar um pouco de aspecto curvo. Aqui também eu usei para dar um pouco daquele aspecto curvo. Aqui, ó, tem algumas coisas que são de massa aqui, como por exemplo o Santo Antônio do carro que eu fiz de massinha. O spoiler, basicamente, eu colei também. Já volto aqui, né? Aí, voltamos. O spoiler dianteiro é colado as duas partes, ou seja, uma em cada lado. Também eu colei. Aqui o spoiler traseiro. Esse aqui foi até mais fácil de fazer do que o da McLaren. E isso basicamente tem um porquê, tem um porém, basicamente. Esse carro aqui é mais simples de ser feito. Aqui, ó, pode ver que eu fiz o detalhe do radiador, aqui dos radiadores laterais que esse carro possui. Daí aqui, por exemplo, essa parte aqui, ó, essa parte meio boleada com o dourado em contorno, seria como se fosse o vidro do carro, ou seja, aquele para-brisa elegante que esse carro tem. Lembrando que esse carro também, não sei se vai dar para vocês verem, ó, eu fiz o interiorzinho nele. É simples, mas eu consegui fazer, coloquei um banquinho ali dentro também, coloquei um banquinho, tudo, e pode ver que tem vários detalhes que são bem idênticos ao carro original, apesar de ele ser um pouco mais largo, porque eu usei, para você ter uma ideia, eu usei 3 caixas de perfume, tanto nesse, tanto na McLaren, aqui com a diferença que tudo foi pintado na cor preta.
O que foi um pouquinho mais chatinho de fazer foi essas listrinhas douradas aqui que o carro original tem, ou seja, foi uma coisa meio chatinho de ser feita. Essas listrinhas douradas aqui. E cara, eu já vou falar de alguns perrengues que geralmente eu passo na hora de construir esses modelos aqui. O pneu, como que eu fiz? Dessa vez o pneu eu fiz do mesmo tamanho que veio num projeto que eu peguei da internet. No caso, esse pneu eu peguei do projeto da Lotus 97T. Daí o que eu fiz? Eu colei a roda também, eu usei a rodinha do projeto, não fiz meio que uma roda feita a canetinha, igual no da McLaren. E o que eu fiz? Eu peguei, fiz a primeira cola, daí hoje de manhã mesmo, eu peguei e reimprimi a imagem e recolei tudo por cima. Por quê? Para corrigir algumas imperfeições. Pode ver que agora a roda tá um pouco mais redondinha, porém eu só não vou tirar elas porque elas estão coladas. Mas a diferença aqui foi o eixo de suspensão, o eixo das rodas, que ao invés de usar palito de churrasco, eu usei palitos de dente. Isso mesmo, palitos de dente. Daí com isso a suspensão ficou um pouco pequena e eu digo, deu um pouco de trabalho com a suspensão. Ó, aqui a estrutura do bico por baixo, ou seja, tem massa também para deixar o bico bem alinhadinho, porque quando eu colei o bico sem as massas, ele ficou torto, ou seja, ele ficou meio torto. Daí por isso que eu tive que colocar um pouco de massa para poder deixar o bico bem retinho, beleza? E não só isso também. Eu também uso cola quente também para segurar algumas partes. E basicamente eu deixo o carro da melhor forma possível. E pode ver que até a asa aqui traseira basicamente segue quase que o modelo original do Lotus 98T. Esse aqui é o 98T, não é o 97T. Eu até pensei em fazer ele com a pintura da 99T, a amarela, mas eu gosto muito mais dessa cor preta e dourada aqui. Eu sempre quis ter uma miniatura desse carro na minha coleção, mas infelizmente no momento que eu estou passando eu não posso adquirir nada disso. Por isso que eu decidi fazer com as minhas próprias mãos, com os recursos que eu tenho, beleza? E até que ficou muito bem feito, ficou bem feitinho até, basicamente. E eu vou mostrar agora alguns dos materiais que eu uso geralmente para fazer esses carros, que é, por exemplo, eu uso bastante fita adesiva, simplesmente às vezes para unir partes, assim, para ficar mais ou menos assim. Eu uso também cola instantânea, mas, cara, tome um pouco de cuidado com essa cola instantânea, cara. Essa cola instantâneas, cara, elas preferem 1000 vezes colar o teu dedo do que colar o que você quer. Ou seja, eu não sei o que essas colas instantâneas têm com os nossos dedos, que elas querem colar, elas o tempo todo querem colar o teu dedo, que você quer que ela cole, ela não cola, mas o teu dedo parece que é prioridade. Chega a ser ridículo, basicamente, chega a ser ridículo. Por isso que basicamente nesse segundo projeto eu evitei um pouco de ficar usando tanta cola instantânea. Com isso eu decidi simplesmente usar também as colas quentes, além, é óbvio, da massinha de modelar, beleza? E com isso também eu usei, é óbvio, a cola quente, basicamente para segurar algumas partes, e também eu uso cola branca. A cola branca geralmente eu uso para as partes até mais sensíveis do carro, como por exemplo as rodas. Os pneus, no caso, eu usei cola branca, não uma cola instantânea.
A cola instantânea só usei apenas para colar a roda no eixo de suspensão, ou seja, para colar a roda no carro. Ou seja, eu não quis usar a cola para fazer a cola instantânea para fazer a roda, por isso que eu fiz apenas com a cola branca mesmo, padrão. E outra coisa também que eu uso também para poder fazer, no caso, os stickers, basicamente, quer dizer, os decalques, para colar os decalques no carro, como as folhas que eu imprimo não são adesivas, eu acabo por usar fita adesiva dupla face, que daí é muito mais fácil de colar e até que cola bem, até por sinal. Não fica tão ruim assim, ou seja, fica até que bem colado. Outro detalhe também é que eu uso às vezes, quando alguma coisa está meio fora do lugar, se algum adesivo está fora do lugar, eu às vezes até uso um pouco da cola instantânea para colar, mas não é sempre. Ah, e sabe de uma coisa? Esse carro aqui, ele também ficou, as rodas também não encostam no chão, mas pode ver que aqui elas ficaram meio que retinhas, ou seja, não está uma elevada e a outra não, diferente do projeto da McLaren, que ficou meio desse jeito esquisito. Ah, e sem falar que como esse projeto usava, basicamente eu usei palitos de dente, eu decidi daí para a roda poder caber dentro do pneu, poder caber dentro do coisa, eu decidi deixar um pouco mais alongado os freios, na verdade fazer como se fossem os freios de hoje em dia, que é os freios de carbono. Lembrando que é só nesse modelo aqui, na McLaren eu não fiz nada disso. Outro detalhe também que eu uso basicamente é papel sublimático. Por quê? Porque o papel sublimático ele é o melhor papel para você fazer algumas coisas, porque a minha impressora, basicamente, eu usava ela para sublimação, tudo, e ainda até uso até hoje. Só que eu uso papel sublimático porque o sublimático dificilmente vai borrar e também a gramatura dele é melhor do que o papel sulfite, a gramatura dele é bem melhor. Ou seja, eu recomendo muito, principalmente se você for fazer esses papercraft aí pronto aí, desses projetos que estão prontos aí tudo, que você tem que só montar, é bom realmente usar uma folha sublimática ou de uma gramatura um pouco maior, ou seja, quanto maior a gramatura, melhor vai ser. Sulfite é muito leve, basicamente, e também é muito frágil. Eu não recomendo muito vocês utilizarem sulfite, ou seja, use um papel de gramatura sempre muito bom, beleza? Os carros, basicamente, eu não quis fazer o piloto, senão ia demandar um pouco de trabalho e também porque não tem muito espaço. Os cockpits ficaram um pouquinho apertados, olha só. Os cockpits, né, ficaram um pouco apertados. Daí não tem, infelizmente, não há espaço para fazer o piloto. Nesse do Lotus até daria, mas eu não vou estar fazendo, basicamente porque eu não vou mais estar judiando tanto desse carro aqui, como foi para na hora de criar ele. E basicamente esse aqui é o meu projeto, acho que o que ficou melhor de todos. Esse aqui foi o segundo, e quem sabe mais para frente eu faça algum outro projeto e traga aqui para vocês. Não é garantido, mas se vocês quiserem que eu faça algum outro projetinho aqui com vocês, deixem um like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho. Então, estamos juntos aí, Petroheads. Vou ficando por aqui e até a próxima aí. Falou, tchau, tchau, fui e até a próxima aí, Petroheads. Falou, até o próximo vídeo. Fui!